mis amores, bienvenidos a más una clase de espanhol. Eu sou a maestra Tainá, mis amores. Como que vocês estão, galerinha? Tudo tranquilinho? Tudo belezinha, terceirão lindo? Galera, chegamos naquele momento seríssimo, naquele momento importantíssimo. É o momento de nós analisarmos como foi o desenvolvimento da unidade 1. E como é que a gente analisa isso? Com a nossa avaliação. Mas, para isso, precisamos o quê? Fazer uma revisãozinha do conteúdo que vai cair na nossa avaliação, tá bom? Lembrando que são 8 questões, vocês têm 7 questões de múltipla escolha e uma dissertativa. Então, muita atenção, muito cuidado, leia, releia, sempre para poder tirar a melhor nota possível e não correr o risco de ter que fazer outra provinha, né, galerinha? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa revisão de hoje. Na nossa avaliação, cairão 4 aulas. 4 aulas específicas. Que aulas são essas, galerinha? É a aula 1 sobre os artigos, a aula 5 sobre os falsos amigos, a aula 7 sobre o gerúndio e a aula 9 sobre o uso do mui e do mútil. Na aula 1, vocês vão... o que vai cair da aula 1, de tudo aquilo que nós falamos, é apenas a questão que se refere aos artigos. Os artigos determinados e indeterminados, o artigo neutro lo. Então, vamos ver a definição de cada um deles, beleza? Então, vamos lá. O que é o artigo no geral, galera? Artigo, ele vai fazer referência a quê? Ao substantivo ou ao elemento da oração, concordando em gênero e número com ela. Ou seja, se o meu substantivo estiver no feminino, o meu artigo vai estar no feminino. Se o meu substantivo estiver no plural, o meu artigo vai estar no plural. Se estiver no masculino, vai ser masculino. E se estiver masculino plural, também masculino plural. Eles são divididos da mesma maneira que é dividido em língua portuguesa, definidos e indefinidos. Eles são apresentados de que forma? Os artigos ele é apresentado por ele, lá, los, las, unos, una e unos. Estes artigos correspondem à língua portuguesa com o, a, os, as, uma, uns e umas. Certinho, babies? Seguindo, os artigos em espanhol, eles possuem uma função que seria especificar ou generalizar algo. Eles podem ou não ser imediatamente seguidos de um substantivo. Nem sempre vai ter um substantivo ali, mas tendo o substantivo, vai ter um artigo. Em alguns casos específicos, em que não são utilizados ou são utilizados de maneira diferente da nossa língua portuguesa, é quando aparece o meu artigo sem o substantivo. Quais são os artigos da língua espanhola e o que cada um se refere? Os definidos, que são el, la, los e las. Então, ele, artigo masculino singular, lá, feminino singular, los, masculino plural, las, feminino plural, e aí vamos para os indefinidos. É o indefinido masculino singular, una, o feminino singular, unos, masculino plural e unas, feminino plural. Vamos ver o uso de cada um deles. O artigo determinado, quando nós usamos eles para nos referir de um elemento já específico ou já mencionado no nosso texto, na nossa fala. Ou ainda que supõe que o meu interlocutor, ele já sabe do que está se tratando. Então, eu uso ele, la, los e las. El niño está en la calle, me agrada mais la de color azul. Aí aqui, ó, aqui a gente subentende-se que o interlocutor já sabe do que está se falando. Las pocas veces que hablaron fueron bastante. Voy a trabajar a las 9 y me duelen los pies. Já os indefinidos,
eles vão introduzir ou colocar um elemento novo ao discurso. Esse elemento que supõe-se que ele não é identificável pelo meu interlocutor, ou seja, ele não é definido. É o una, unos e unas. Não confundam, tá? Em espanhol, o é com N de navio e não com M de Maria. Exemplo, quiero un cuaderno nuevo, compré unos zapatos, tengo unas amigas que viven en Argentina e hay una mujer mirándome. Você pode observar que cada um desses artigos utilizados nessas frases, eles não estão especificando exatamente o que é. Por exemplo, um caderno poderia ser qualquer um. Uns sapatos poderiam também ser qualquer um. Esse é muito fácil, tá? E aí, para dificultar um pouquinho, nós temos o uso do artigo neutro. O artigo neutro, lo, ele não existe em língua portuguesa. Isso faz com que nós, brasileiros, sintamos um pouquinho de dificuldade de usá-lo, ou ainda usemos de forma equivocada. Por quê? Porque o lo não é o singular do los, galera. O singular do los é ele. Então, artigo masculino definido singular é ele, tá bom? E não lo. Porque o lo, ele é um artigo neutro. Por que ele é neutro? Porque ele não vai variar nem de gênero e nem de número, tá? Ele é sempre ele. Ele pode concordar com o gênero feminino, com o masculino, com o singular, com o plural e sempre vai estar escrito da mesma maneira, lo. Ele pode ser traduzido em língua portuguesa como o, e por conta disso faz com que nós usemos de forma equivocada algumas vezes. Ele tem a função de transformar o adjetivo, o advérbio ou os verbos no particípio em substantivo, ou seja, eles vão substantivar essas classes de palavras. Nós utilizamos ele em 3 momentos distintos, para fazer referência a algo, para dar ênfase a algo ou em locuções. Para fazer referência, ele vai se referir a elementos abstratos ou inarimbados e vai substituir por vai transformar esse adjetivo no meu substantivo. Olha só na frase, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Mejor, ele é um adjetivo, mas nessa frase ele está com função de substantivo. Ele está com função de sujeito da frase. Lo poco que tengo consegui trabalhando. Pouco é um advérbio, também está em forma de substantivo, fazendo o papel de substantivo nessa frase. E a mesma coisa vai acontecer com o particípio. No me arrepiento de lo dicho. Para dar ênfase, ou seja, ele vai falar para dar mais ênfase àquilo que está se falando. Você não imaginas lo bonito que é este conejito. Normalmente ele vem seguido do pronome relativo que e pode ser substituído por quão, como ou quanto. Em locuções, ele vai vir junto de lo mais que, lo que me encanta é tu sonrisa, lo más de, lo de Pablo foi el mejor, lo mais um pronombre, lo mío es leer, lo más. Lo mais encantador é oír uma buena canção. Certinho? Se vocês continuarem com dúvida, é só me mandar um recadinho que eu vou explicar melhor para vocês. Os falsos amigos. Os falsos amigos foram nossa aula 5 e nela nós vamos nos focar nos heterotônicos, heterossemânticos e heterogenéricos. Mais especificamente ainda nos heterossemânticos. Nós vimos que os heterotônicos, eles são aqueles que têm a mudança de sílaba tônica, mas possuem o mesmo significado em língua portuguesa e em espanhol. Por exemplo, álcool, álcool, cerebro, cérebro, hemorragia, hemorragia, micrófono, microfone, polícia, polícia, regime, regime. Já os heterogenéricos também possuem o mesmo significado, só que o que muda nele é o gênero. Algumas palavras que são masculinas em português passam a feminino no espanhol e algumas palavras que são femininos em espanhol
passam a masculinos perdão, algumas palavras que são femininas no português passam a masculino no espanhol. La nariz de aquella niña es pequeño. El pétalo de la rosa cayó. Nós podemos observar que todas as palavras terminadas em arre, elas são masculinas. Isso também está na regrinha lá do substantivo, que eu falei lá nas primeiras aulas para vocês. Só vocês darem uma revisadinha também. Nas regras do substantivo, todas as palavras terminadas em arre são masculinas. E em português, as palavras terminadas em agem são femininas. El coraje, a coragem. El chantaje, a chantaje. E assim sucessivamente. Já os heterossemânticos, eles são aqueles que são os verdadeiros falsos amigos ou falsos cognatos. São aquelas palavras que têm pronúncia ou escrita igual ou semelhante ao da língua portuguesa, só que o seu significado é totalmente diferente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, bolsa, sacola plástica. Brincar não é brincar, é saltar. Rugar, que é brincar. Criança não é criança, é criação. Porque criança é ninho. Cachorro não é cachorro, é filhote. Por quê? Porque o cachorro, bichinho que faz au-au, é el perro. E muitas outras palavrinhas que eu trouxe para vocês. Na aula 7, nós trabalhamos a formação do gerúndio, tá bom? A formação do gerúndio é aquela que termina em ando e yendo, tá? Então, as palavras terminadas em AR, quando vão para o gerúndio, eles terminam em ando, são substituídas por ando. E as ER e IR por yendo. E qual é a função do gerúndio? A função do gerúndio é exatamente falar de ações que estão em desenvolvimento. Uma ação que está em desenvolvimento. Não é algo que vai acontecer daqui a pouco, não é algo que vai acontecer amanhã, não é algo que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns minutos. É algo que está acontecendo no exato momento, ok? Por exemplo, cantar, fica cantando. Comer, comendo. Aí, algumas palavrinhas, elas têm a mudança de raiz. Por exemplo, decir, diciendo, oír, oyendo. O I é substituído por Y, no caso do oír. Eu trouxe para vocês algumas palavrinhas, né? E essa explicação sobre o gerúndio. É possível usar o gerúndio para criar um fundo para uma outra ação. Por exemplo, siendo espanhol, não habla inglês. Ele é espanhol, então é por isso que ele não fala inglês. Ele transformou esse motivo de ser espanhol em um fundo para justificar o motivo pelo qual a pessoa não fala inglês. Resumindo, o gerúndio ele expressa uma ação em desenvolvimento e costuma desempenhar a função de adjetivo. Por exemplo, los chicos están bailando rumba. Estaba mi madre procurando por María. Estava estudando muito. E temos os irregulares. Esses irregulares é importante vocês se focarem nele, porque a mudança dele é totalmente diferente. O verbo leer fica leyendo, oír, oyendo, ir, yendo, traer, traindo, tudo com Y. Aí agora aqui é influir, influindo. Perdão. E o poder vai mudar o O para o U. Pudiendo, dormir, durmiendo. O decir fica diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repetindo e sentir, sintiendo. E para finalizar, o último assunto que vai ser abordado na nossa avaliação é o uso do muy e do mucho. Onde o muy, tanto o muy quanto o mucho, eles têm a mesma significação, a mesma tradução para a língua portuguesa, que é a palavra muito. Porém, o seu uso é diferente. Por exemplo, te quiero mucho, la escuela é muy lejos de aquí. Eu te quero muito, eu te amo muito, e a escola é muito longe daqui. Então, na tradução,
identifica muito, porém na escrita é diferente. Então vamos saber quando que nós usamos cada um deles. O muy, ele é um advérbio de intensidade. Ele é utilizado antes de adjetivo, advérbios, locuções adverbiais. Juana está muy contenta. Julio camina muy rápido. Tu hermano habla inglés muy bien. Então, nós temos contenta como adjetivo, rápido como advérbio e muy bien como uma locução adverbial. Já o mútil, ele é um adjetivo determinativo quantificador, ou seja, ele vai dizer quantidade. E ele vai ser usado antes de substantivo e depois de verbos, tá bom? Então não confunda. O muy antes de adjetivo, advérbio e locuções adverbiais e o mútil antes de substantivo e depois de verbo. Julio trabaja mucho. Ayer llovió mucho. Ha crecido mucho desde a última vez que te vi. Todas essas três frases aqui, nós temos o mútil depois de verbo, ok? Quando ele vem antes do substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Ou seja, vem a variação do mútil. Enquanto o muy, ele é invariável, ele só é muy, tanto para feminino quanto para masculino, singular e plural, o mútil não. Ele vai ter a sua variação. Se o meu substantivo a qual ele está se referindo for feminino, eu vou usar mútia. Se for feminino plural, mútias. Se for masculino plural, mútil. E se for masculino singular, mútil. Hay muchas personas, tengo muchos libros, mucha gente no creía, este rio hay muchos peces. Só que para todas as regras, tem exceções, né, meus amores? Apesar da regra de uso indicar que o muy vem antes de adjetivo, advérbio, existem 8 exceções. São 4 advérbios e 4 adjetivos. Diante desses 4 advérbios e diante desses 4 adjetivos, nós temos o uso do muy, mucho, ao lugar do muy, tá bom? No lugar do muy. Se o advérbio for antes, depois, mais e menos, nós vamos usar mucho. Então, é mucho antes, mucho después, mucho más e mucho menos. Se o adjetivo for maior, menor, mejor e pior, nós também utilizaremos o mucho. Mucho maior, mucho menor, mucho mejor, mucho peor. Los candidatos llegaron mucho antes de la hora. Llegaremos mucho después de ti. La película es mucho mejor de lo que passamos. Tranquilos até aí, galerinha? Como é que foi essa revisão? Rápida, né, gente? Eu falei rápido demais, porque é muita coisa. É entre aspas, muita coisa, né? São 4 assuntinhos. O uso dos artigos determinados e indeterminados, el, la, los, las, un, una, unos e unas. O uso do artigo neutro lo, artigo neutro, usado antes de adjetivo, advérbio e verbos no particípio. O uso do gerúndio. O uso do muy e do mútil. E agora, o outro assuntinho também, que a professora agora fugiu da minha mente. Eu acabei de falar, gente, já fugiu. Mas, galerinha, o importante é o seguinte, ficou dúvida? Manda uma perguntinha para mim, tá bom? Não se acanhe, não faça a prova com dúvidas, mande um recadinho que eu vou tentar tirar sua dúvida antes da avaliação, tá bom? Então, boa avaliação para vocês, façam com calma, respirem fundo, bebam água, pensem, leiam e releiam, tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos hasta pronto.